Oi, gente, tudo bem? Que bom poder começar com vocês mais um dia, mais uma aula. A gente está trabalhando a questão dos climas, né? Na verdade, na última aula a gente começou a falar sobre o clima polar e a gente teve ali alguns videozinhos explicando. Hoje o senhor resolveu dar um passinho para trás para a gente trabalhar um pouquinho melhor a questão da latitude. Vamos dar uma revisada no clima polar e aí terminamos com o clima equatorial, tá bom? Aí depois vai ficar as zonas de transição, os climas intermediários, né? Para ficar melhor, o senhor tem esse quadrinho no cantinho que você está vendo. O senhor vai tirar, né, aqui do cantinho e você vai ficar com o meu áudio para que te ajude a compreender o conteúdo, tá bom? Eu vou pegar aqui essa ponteira, tá? Para que você consiga enxergar. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui, que acho que facilita um pouquinho mais. Bom, quando a gente viu isso aqui há algumas semanas atrás, na verdade um mês e meio atrás, a gente aprendeu que isso aqui são latitudes, certo? Então a latitude, ela parte daqui do zero, que é a linha do Equador, e ela vai até 90 graus. Aqui, certo? A gente aprendeu isso. Então, de 0 a 90. Lembrando que ela vai 90, vamos dizer assim, né? O senhor não gosta de usar para baixo e para cima. Ela vai 90 para S, que é o que mesmo? Sul, né? E 90 para norte. Isso aí. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem linhas que medem a distância entre elas. Então, uma latitude é a distância entre essas duas linhas aqui, ó. Entre essa linha e essa linha aqui, certo? Isso é uma latitude. O senhor não sabe desenhar direito. Então, aqui, ó. A distância dessa linha para essa linha é 23 graus, 23 graus 27 N, tá? Aqui tem a ver com tempo, com hora, né? Então, eu tenho 23 graus de distância daqui até aqui. Por que é importante a gente entender isso? Por que é importante a gente compreender essa ação? Porque quando a gente está vendo latitude, a gente está vendo, na verdade, um local que tem maior ou menor incidência de luz solar. Eu já vou te chamar a atenção para algumas coisinhas, como, por exemplo, essa curva, ó, que a Terra tem. Tá vendo essa curva que a Terra faz? O que acontece com essa curva? Ela acaba expondo uma área com maior radiação solar em relação à outra. Então, existem locais da Terra que recebem mais luz solar do que a outra. Então, se eu analisar, esse ponto aqui está mais distante desse extremo aqui, né? Se eu medir aqui a distância entre esses dois pontos que eu fiz. E se eu medir a distância desse ponto aqui para esse ponto, a distância está menor. Vamos imaginar que aqui fosse o Sol, né? Que aqui fosse o Sol. O que a gente perceberia? A gente perceberia que no Equador, que coincide aqui, né? Nós estamos na linha do Equador, nós temos uma proximidade maior entre os pontos. Então imagina que aqui fosse o bico do fogão. Aqui seria mais quente, né? Porque eu estaria mais próximo da fonte de calor. Como eu estou falando do universo, a nossa fonte de calor é o Sol, certo? Então o que eu vou perceber? Quando eu troco a imagem, olha essa imagem aqui. Eu percebo exatamente isso, ó. Essas ondas aqui, elas são condizentes com as ondas de calor, certo? Tá vendo as ondas de calor aqui? Então aqui eu tenho ondas de calor, ó. Aqui eu tenho a curvatura e aqui eu tenho as ondas de calor. Onde essas ondas de calor vão fazer vão ter uma interferência maior? Nessa linha, né? Nessa linha aqui, ó, nessa proximidade. Então aqui eu vou ter as maiores temperaturas da Terra. Então é por isso que é importante a gente entender que conforme eu estou aqui, ó, na latitude, eu tenho maior ou menor interferência do clima na questão eu tenho maior interferência do Sol na questão do clima. Não é a latitude em si, mas é essa curva, né, que a Terra faz, ou que existe na Terra, aqui, ó,
que acaba tendo uma maior relevância na hora da gente estudar a questão das temperaturas e, consequentemente, dos climas. Então, nessa segunda imagem, o que eu vou perceber? Analisa a cursor aqui, ó. Aqui nós temos algumas ondas de calor, tá vendo? Então, vamos imaginar, o nosso Sol, né, estaria aqui. Ah, o meu Sol, coisa horrível. Então, o nosso Sol estaria aqui. E essas seriam as ondas de calor, né? Olha onde é que ele vai exercer maior força, maior intensidade. Aqui, ó, nessa região mais central. Então, o que eu vou perceber? Eu vou perceber claramente que nessa região mais ao centro, eu tenho uma emissão de calor muito maior do que eu vou ter nessas áreas mais extremas, mais aos polos. O que acontece, então? De uma forma prática, a linha que eu estou, então, se eu estou nessa linha aqui, se eu estou nessa linha aqui, eu vou ter diferença de radiação de luz solar. E aí eu tenho o primeiro elemento formador do clima, que é a latitude, entende? Parece algo complexo, né? Entender os elementos que formam o clima, como a latitude pode interferir no clima, mas não é tanto assim, né? Não é tão difícil assim. Então, nessa latitude aqui, eu vou ter mais luz solar. Então, olha as cores até aqui. Eu vou apagar para que fique melhor a visualização para ti. Olha as cores aqui que eu vou ter. Esse aumento de temperatura aqui acaba gerando uma disseminação aqui de ondas de calor que vão fazer com que o ar se movimente, levando essas massas quentes para outros locais. Então, a linha equatorial está aqui, mas eu tenho influência de calor, por exemplo, aqui, ó, no Saara, que é trópico. Entende? Então, a posição da latitude interfere na absorção desses raios que vêm do nosso Sol, né? Vem do universo. Correto? Olha essa outra imagem. Aqui eu vou perceber, então, essas zonas bem claro. E aí formando os climas, e aí depois, conforme ocorre ali o encontro de climas, pode haver as variações. Vamos analisar juntos? Olha o que o senhor está querendo chamar a tua atenção. Se eu olhar, por exemplo... Opa, peraí que eu peguei a ponteira errada. Aqui. Se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, esse clima aqui, ó, o que eu vou ter aqui nesse laranja bem escuro, aqui, bem denso, né? Esse aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, vou circular ele. O que eu vou ter nesse laranja bem escuro aqui? Eu vou ter um clima equatorial, tá? Então, nesse lugar aqui, eu vou ter um clima de característica equatorial, certo? Mas perceba que eu não tenho uma barra reta, né? Como se fosse tipo assim, aqui tá a linha do Equador, deixa eu apagar aquele círculo que eu fiz, aqui tem a linha do Equador, então aqui tudo, nesse meio aqui vai ser tudo equatorial. Não, eu tenho transições, eu tenho variações. E isso ocorre por quê? Porque eu vou ter influências de outros fatores. Lembra? Isso aqui é uma latitude, ó. A distância dessas duas aqui, linhas imaginárias que eu criei, é uma latitude. Só que não é só a latitude que forma os climas. É a latitude, é a altura, é as correntes marítimas, é as correntes de ar. Todos esses elementos combinados formam os climas. Então, o que acontece? Aqui eu tenho clima equatorial, nesse laranja bem escuro. Só que aqui, ó, eu tenho um clima subequatorial, vamos dizer assim. Ele é um equatorial um pouquinho diferente, tá? E ele pode ter variações. E aí eu chamo a atenção para vocês no Brasil. Vamos pegar o nosso país como referência. Eu vou chamar a atenção para vocês exatamente aqui, ó. Aqui eu tenho a floresta amazônica, tá vendo? Aqui eu vou ter um clima equatorial típico, que é o equatorial quente, úmido, chove bastante. Mas aqui nessa região, ó, eu tô na mesma zona, tá vendo? Eu tô na mesma linha, ó. Aqui, ó, mesma linha. Vamos pegar uma outra cor, vamos pegar o verde. Eu tô na mesma linha, tá? Não fiz uma linha muito correta, mas eu tô na mesma linha, ó. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que aqui eu tenho um clima equatorial, mas aqui eu vou ter um clima árido, quente, porque é a caatinga brasileira, tá? Acontece na África também. Na África, aqui é clima equatorial, a floresta do Congo, mas aqui já é um clima de deserto. Acontece aqui também na Ásia. E isso ocorre porque existem essas variações dos outros elementos que formam o clima. Olha
essa outra linha aqui, ó, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, eu vou ter aqui variações. Aqui eu tenho um clima temperado, tá vendo? E aqui eu vou ter um clima subtropical. E aqui eu vou ter características diferentes dentro de um mesmo espaço, ó. Dentro desse mesmo espaço. Então eu tenho que saber bem qual é a característica do subtropical e bem a característica do subtemperado. Mas eu tenho ainda um outro clima, um terceiro que vai se formar aqui, ó, na divisa desses dois, que é uma variação climática. Entende? Esses são os climas principais. Por isso que às vezes tu está estudando e de repente aparece lá, Mediterrâneo. E tu diz, opa, o senhor não tinha falado disso? O senhor tinha falado que tem temperado, equatorial e tal, mas daí apareceu um outro. Ou frio de montanha, entende? Então, isso tem tudo a ver com aqueles raios solares que entram aqui em contato com a superfície, mas também tem relação direta com as questões dos climas que interferem aqui nessas zonas, nessas áreas, e como eles se relacionam com os outros elementos que formam o clima, como, por exemplo, correntes de ar, correntes marítimas e assim por diante. Para finalizarmos, aqui tem um pequeno resumo das características do clima equatorial. Então a gente vai destacar juntos aqui o que é mais importante e o que você tem que gravar, certo? Então, durante todo o ano é úmido, tá? Ele tem altas temperaturas e tem muita evaporação. Isso quer dizer que, por ser muito quente, a água acaba evaporando muito e tendo muita chuva, certo? A pluviosidade, então, que é o volume de chuvas, é alta, girando em torno de 2.000 a 3.000 milímetros por ano. A umidade relativa do ar é bastante alta. Assim, para você entender o que é umidade relativa alta, sabe aqueles dias de verão que de repente o céu começa a mudar e cai uma chuva muito forte? E essa chuva, ela cai assim ali pelas 3 horas da tarde e de repente ela passa e vem o sol muito forte e aí dá aquela sensação de abafamento. Isso tem relação com a umidade do ar, aumenta, né? Porque começa a evaporar essa água da superfície que já está muito aquecida, então ela joga muita umidade na atmosfera. E ela tem uma temperatura média em torno de 26 graus. Aqui os alunos muitas vezes me perguntam, Sor, eu sempre achei que o Equador é o lugar mais quente da Terra, né? Por que não é 40, 50, 60 graus? Às vezes perguntam para mim, né? Porque eu estou falando de uma média, gente. Eu não estou falando de uma temperatura sempre, né? Eu estou falando de média. Imagina, a média sempre é essa aqui. Então eu tenho picos de temperatura. Eu tenho períodos mais frios, né? Mas a temperatura em média, pensa, todas as estações do ano, a média é 26 graus. Tipo, quer dizer que eu vou ter, para fazer essa média, eu vou ter que puxar uma temperatura muito mais alta de máxima, certo? Então ocorre pouca variação e a temperatura de máxima ela é bem maior do que essa aqui. A ideia nossa nesse local é entender que tu tem um ano, uma temperatura anual muito quente, bastante chuva, um processo de evaporação e de umidade relativa do ar bastante alto e uma temperatura média anual alta. É diferente, por exemplo, lá dos outros climas, principalmente climas de transição, em que tu vai ter muito frio, muito calor num mesmo ano, né? Pensa aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em que nós temos períodos de muito frio, né? 1 grau, -2, -3, e períodos de quase 40 graus no verão, né? Uma grande oscilação. No Equador, não, essa oscilação não ocorre, certo? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode perguntar para o senhor vai estar lá no Telegram para te ajudar. E vamos fazer as atividades, vamos aprendendo. Tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai pegando cada vez mais o jeito e vocês vão compreendendo cada vez mais a matéria, certo? Se você precisar, o senhor tem alguns outros links que também pode deixar para você e isso acaba facilitando para você compreender um pouco mais o conteúdo, certo? Fiquem com Deus, um grande abraço.